Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui de volta com mais um conteúdo do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo passado, nós abordamos aqui, libertando o povo de Deus, a promessa. Quando Moisés, reanimado, depois de um diálogo com Deus, volta novamente a enfrentar ao tirano Faraó, entregando a mensagem de Javé, do Senhor Jeová. Nesse conteúdo estaremos, portanto, falando sobre Moisés libertando o povo de Deus, o profeta, no capítulo 7, versículos 1 e 2, quando Deus disponibiliza Arão como um porta-voz junto a Moisés para uma nova audiência com o rei Faraó. Então estaremos aqui abordando, portanto, Moisés libertando o povo de Deus, o profeta, o poder e os preliminares. Abri a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 7, o versículo de número 13. 1491 antes de Jesus Cristo se deu, portanto, esse episódio. Nos versículos de 1 a 3, Arão, o irmão de Moisés, é designado para atuar como profeta e orador de Moisés. Visto que Moisés se queixava ser pesado em palavras, então Deus, como nós já abordamos em vídeos anterior, separa e comissiona o seu irmão Arão. Por isso, no capítulo 7, versículos de número 1 e número 2, respondendo à indagação de Moisés, no capítulo 6, o versículo 30, a palavra de Deus diz: Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Aí no capítulo 7, versículo 1 e 2, o Senhor então respondeu a Moisés: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Então, nós temos agora Moisés, que questiona Deus, e Deus lhes providencia um orador eficaz, que é Arão, seu irmão, que falará diante do Faraó. No capítulo 3, ao versículo 7, Deus então logo derramará sua ira divina sobre a terra do Egito. Começa então aqueles cataclismas naturais, e a palavra de Deus então, demonstrando o poder, diz da seguinte forma: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha
80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Então, nessa audiência, Deus revela aos seus filhos que, dado a resistência do coração insensato de Faraó, o Senhor então desencadearia os seus poderes miraculosos, mostrando assim para as nações vizinhas e para o próprio Faraó que há um Deus soberano, real, existente ou autoexistente, que opera os milagres, que opera o impossível, um Deus até então desconhecido daquela corte pagã. Mensagem entregue, audiência realizada. Nos versículos de 8 a 13, nós temos aqui os preliminares desta audiência. Portanto, quando Moisés e Arão confrontam Faraó novamente, o soberano ordena que seja demonstrado o poder do Deus deles. Arão atira sua vara no chão e ela vira uma serpente. Os magos do Faraó fizeram o mesmo, mas a serpente de Arão engoliu as serpentes deles, demonstrando assim superioridade de ação e de poder. Vamos a alguns versículos da palavra de Deus que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão, versículo 8, quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó. Lembre-se que aqui fala da vara de Arão e não a de Moisés. E ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. E o versículo 13 diz: contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha lhe dito. Tudo estava acontecendo dentro de um planejamento divino, como nós já afirmamos, para que Deus ali mostrasse a sua glória e fosse engrandecido diante de toda a nação de Israel. Pois no deserto, em direção à terra de Canaã, Israel como nação deveria seguir crendo, acreditando no impossível e no invisível, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles sairiam dali vendo com os próprios olhos a ação do Deus de Abraão operando, portanto, o impossível. E todos os milagres ocorridos no Egito serviram, portanto, para autenticar a autoridade de Javé, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Queridos irmãos, Satanás sempre vai imitar a obra de Deus.
Isto requer dos evangélicos e dos pastores e dos missionários e dos evangelistas muito discernimento espiritual. Mas só até um limite. Deus impõe limites às obras do inimigo. Tudo tem um porquê, uma razão, um motivo. E Deus sabe como trabalhar com essas coisas para reproduzir nos seus filhos fé, firmeza, consistência e muitos planos que ele tem a resolver através de sua vida e para a sua vida. A Bíblia nos revela que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Lembra lá? Vamos analisar o que diz 2 Timóteo 3 e o versículo de número 8? Veja o que diz a palavra de Deus aqui. A Bíblia diz assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Pessoas que determinam por vontade própria a descrer do Evangelho, descrer da pessoa de Jesus Cristo, da cristologia bíblica, e se proclamam incrédulos por conta própria, endurecendo seus próprios corações, ao invés de aceitar o plano de Deus através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E rejeitando a Jesus Cristo, o homem estará, infelizmente, perdido para sempre, banidos para sempre da presença de Deus. E o homem, sim, é o seu próprio culpado, porque a palavra de Deus está aí. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois bem, eles foram derrotados em seus próprios demônios, para que a fé que Faraó depositava neles fosse abalada. Mas foi na predição do que estava para acontecer que os irmãos hebreus provaram sua superioridade de um modo todo especial, porque Deus sabia o que fazer naqueles momentos de batalha entre o Espírito de Deus e o Espírito da treva, entre o mal e o bem no Egito. O céu estava cor-de-rosa, com o rubor da aurora, quando o Faraó, acompanhado por sua corte, foi executar as abluções costumeiras ou adorar à margem do Nilo. Moisés veio ao seu encontro com um apelo prematório: deixa aí o meu povo. De acordo com sua predição, o Nilo se tornou como sangue. Mas, como os magos, com sua hábil arte mágica, pareciam capazes de fazer a coisa igual. O coração de Faraó se endureceu mais ainda. Isto é, nem ainda isto considerou o seu coração. Em outras palavras, ele não levou em consideração a mensagem a ele enviada pelas mãos dos verdadeiros mensageiros de Deus. Mas essas águas transformadas em sangue e as demais pragas nós veremos no nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, deixe um joia e se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você nos estimula a continuar
produzindo vídeos como este para abençoar a sua vida e a vida de muitos. Fica na paz, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.